Será que é possível ter um relacionamento duradouro com uma pessoa bipolar? E aí, o que você acha? Se você está aqui nesse vídeo, é porque você está disposta ou disposto a lutar pelo seu parceiro que é portador dessa doença. E eu digo pra você, sim, é possível ter um relacionamento duradouro. Eu sou prova disso. Eu e o Rafa estamos juntos há 14 anos. Não é 2 meses, 14 meses. 14 anos. E adianto pra você que não é fácil. É um caminho difícil, de muito aprendizado, de muita garra, força de vontade e de muito amor. Bom, mas o que é que eu posso fazer para tornar esse relacionamento com uma pessoa bipolar um pouco mais leve? Porque é uma doença do humor, onde se você não souber cuidar em primeiro lugar de você, é enlouquecedor. E no final, eu falo isso com muita certeza, no final, se você não olhar para você com esse autocuidado, vão ser 2 pessoas com transtorno mental. Então você precisa cuidar de você em primeiro lugar. E eu separei algumas coisas que eu venho colocando em prática e que eu acho que está funcionando no meu relacionamento. Antes de eu falar sobre essas coisas que eu venho colocando em prática, eu acho que acima de tudo isso é Deus, né? Eu tenho fé e eu acredito que eu estar na vida do Rafa, o Rafa estar na minha vida, foi parte dos planos de Deus. Isso não foi em vão. Se fosse outras pessoas, tanto na minha vida como na vida dele, será que seria dessa forma? Será que a pessoa teria aguentado lidar com uma doença? Eu conheço várias dezenas de mulheres que desistiram e eu não culpo elas, porque você tem que estar muito certa daquilo que você quer, você tem que estar muito bem emocionalmente, porque é uma doença muito difícil, é uma doença que confunde muita gente. O que é da doença, o que é da personalidade, que humor é esse, é uma crise, não é? Então é assim, mexe muito com a gente. Então você tem que estar muito bem para você não adoecer junto. Então, sem mais delongas, vamos lá para as dicas que eu venho fazendo aqui em casa e que eu acho que não custa você tentar aí também. Fiz uma colinha? Vamos lá então. Eu acho que em primeiro lugar está a confiança. Você tem que ter essa relação de confiança. Eu acho que em qualquer relacionamento, independente de ter a doença ou não, acho que a confiança é a base de tudo, né? E aqui em casa eu procuro em tudo ser muito verdadeira com o Rafa, mesmo em assuntos que são delicados, dolorosos, perca de familiares, que às vezes eu percebo que os meus sogros ficam um pouco receosos de conta ou não conta. Eu já sou daquele estilo que eu acho que esconder é pior, então a gente precisa ser verdadeiro. E isso foi algo que desde o início do relacionamento eu já tinha pra mim. E aí eu acho que ali a gente conseguiu com êxito construir essa relação de confiança. Então eu acho que o Rafa confia em mim, nas minhas decisões, e se ele não confiar, depois ele coloca um comentário aí embaixo. Mas eu tenho pra mim que a gente conseguiu com êxito construir essa relação de confiança. Em segundo lugar, a gente precisa, nós enquanto esposas, esposos, temos que ter uma rede de apoio, porque a gente é humano, a gente não é super-herói e não vai conseguir dar conta de tudo.
Pode ser que um dia você falte, pode ser que um dia você esteja doente e não consiga dar o apoio que o seu parceiro precisa. Então, ter a rede de apoio faz toda a diferença. E eu costumo dizer que eu fui muito sortuda, porque eu tenho como rede de apoio meu sogro, a minha sogra, tenho como rede de apoio o terapeuta, o meu psicanalista, né? Então, a gente trabalha em conjunto. Eu tenho liberdade para conversar, para pedir ajuda, tenho liberdade para expor o que eu tô sentindo, a minha opinião, e essas pessoas estão aqui para me ajudar, para a gente em conjunto poder ajudar o Rafa. Em terceiro lugar, a gente tem, e isso que eu vou falar agora está em construção em mim, tá? Um tijolinho por vez, mas fiz progresso. Então a gente tem que entender que parte dos BOs que aquela pessoa portadora da bipolaridade tem não é culpa sua. Ai, mas ele me criticou, mas ele me xingou, mas ele foi rude ao falar comigo. Gente, não é com você. Muitas das coisas que acontecem quando a pessoa não está estável é sintoma da doença. Então, durante muito tempo, eu me vitimizei com isso. Falei, poxa, ele não tem consideração por mim. Olha só a forma como que ele está falando, olha só a forma como ele está agindo. E não era nada, aquele BO não fazia parte de mim. Era um BO dele, era questões emocionais dele, não tinha nada a ver comigo. Então, aos poucos, muita terapia, muita reflexão, autoanálise, eu venho conseguindo fazer esse distanciamento emocional. Então, às vezes acontece uma situação, eu paro e penso, opa, isso é um BO nosso enquanto casal, ou isso é um BO dele com a doença dele? Claro que às vezes a gente dá uma bambeada, né? E quando vê, você já tá participando do BO que não tinha necessidade. Mas eu venho evoluindo nesse sentido e eu fico feliz por isso, tá? Em quarto lugar, terceiro já foi, né? Os BOs. Em quarto lugar, a gente precisa conhecer o nosso parceiro. No início do nosso relacionamento, eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa ainda que gosto muito do a gente vai discutir um assunto, o começo, o meio e o fim. Conclusão, nananana, eu sou assim, né? E não funciona no meu relacionamento com o Rafa, portador da bipolaridade. Hoje eu enxergo que eu preciso ser franca, que eu tenho que ser objetiva. Eu tenho que jogar o assunto ali, papum. Não gostei disso, por isso. E não firular o assunto. Só que isso faz parte de mim, tá? No meu inconsciente. Então é algo que eu venho me policiando, trabalhando em mim dia após dia. Está em construção ainda. Em quinto lugar, a gente precisa estabelecer limites. Então, igual eu havia falado sobre os BOs, quando você vê, se você entra num BO que não é seu, você fica ali aloprada, você acaba perdendo a sua razão, o seu emocional fica abalado. Então, a gente tem que estar em constante análise. Até aqui eu aguento? Se eu passar disso, eu vou dar conta? Se eu não vou dar conta, não entra nessa. Recua, fecha sua boca, pede para Deus sabedoria, mas não avança o seu limite. A gente tem limite em tudo, a gente não, eu já falei, a gente não é super-heroína, super-herói. A gente tem que entender que a gente tem também os nossos BOs internos, os nossos pitis. Então a gente precisa desse autocuidado. E quando eu falo em autocuidado, não é egoísmo, é você entender que antes de você colocar a máscara de oxigênio no seu parceiro do lado, você primeiro precisa colocar em você, porque senão morre você e morre ele. Então, hoje eu entendi isso e eu pratico esse autocuidado
diariamente na minha vida, começando pelas sessões de terapia. Hoje eu entendo que é fundamental, não fico sem. Atividade física, que é aquele momentinho do meu dia que é pra mim, exclusivo, pra minha mente, pro meu corpo. Algumas coisas malucas também, como fazer um spa, um banho relaxante, liga o som, então acende uma vela, água quentinha e vai tomar aquele banho, sabe? Pra espairecer, não aquele banho correndo que a gente toma pensando nas contas que tem que pagar, nos BO da vida e tudo mais. Então, essas pequenas coisas, quando a gente junta, viram um montante significante. Então, acho que a gente precisa entender que a gente é humano, que a gente tem que ter esse autocuidado com a gente. E aí, o que vocês acharam? São só sugestões de coisas que eu venho fazendo aqui em casa e que tem me ajudado muito. Eu acho que não custa você tentar ir. Se você está nesse vídeo até agora, é porque você tem esse desejo que o seu relacionamento perdure por muitos e muitos anos. Então vamos lá, põe em prática e depois você me conta. Tem aí as minhas redes sociais, me chama lá, a gente pode bater um papo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, curta ele, compartilha, tá? Se inscreve no canal se você não for inscrito. E estou aqui aberta pra gente trocar figurinhas. Um beijo e fiquem com Deus.